Nosso último vídeo sobre contação de histórias, nós entendemos o porquê é importante contar histórias para as crianças. Hoje nós estamos novamente aqui com a Andréia Ribeiro, que vai falar para a gente sobre a contação de histórias para os bebês. Falar um pouco de algumas dicas de como a gente comprar livros adequados para essa faixa etária. Andréia, eu acho que uma das grandes dúvidas dos responsáveis, de uma forma geral, é que tipo de livro, como eu escolho esse material, né? Que tipo de dica você pode dar, né? Do material, de como contar essas histórias, o que você pode falar pra gente? Então, Carla, acho que tem dois aspectos que a gente tem que considerar, que são muito importantes. Antes da gente falar exatamente dos materiais, né? O primeiro, assim, é a gente respeitar o desejo da criança. Muitas vezes a criança vai pedir repetidamente a mesma história. Tão repetidamente que às vezes fica até cansativo o produto que está com ela. Por exemplo, a minha sobrinha, né, que eu citei da história lá do elefante da tromba entupida. Ela tá no momento que ela só quer essa história. Eu apresento vários livros para ela, ela não quer, ela só quer ouvir e contar essa história. E é importante que, mesmo sendo cansativo pra gente, que a gente atenda esse pedido. Porque a gente não falou lá que as crianças encontram nas histórias as suas próprias questões? Quando a criança está pedindo repetidamente a mesma história, é porque ela está elaborando. Está precisando elaborar ainda, né? Exatamente, alguma coisa dentro dela. Por isso é que cada vez que ela ouve, ela está elaborando um aspecto, uma coisa diferente dentro dela. Sim. Até que chega um momento que ela não pede mais. Saciou. Aí a gente até se surpreende, né? Mas você não quer mais história? Não, ela já elaborou, ela não tem mais necessidade daquilo. Então é importante que a gente repita sempre que for necessário para ela. Sim. E eu acho que tem uma questão também, Andréia, para a criança pequena. Enquanto ela ouve a história, ela se detém numa determinada cena, né? Num determinado momento da história. Eu acho que ela fica exatamente elaborando sobre aquilo ali e vários pedaços à frente ela acaba perdendo da história, né? Porque ela está focada naquela cena que chamou a atenção. Então ela precisa ouvir várias vezes para ela ouvir a história inteira, né? Porque ela acaba perdendo muitas vezes. Eu fico pensando que isso de fato acontece com o raciocínio da criança. Por conta disso mesmo, de lidar com essa emoção, de entrar em contato com a emoção naquele momento. Então ela não consegue rapidamente se desvencilhar disso. Eu lembro que meu filho também ficou na fase, era Chapeuzinho Vermelho. Eu acho que eu contei mais de 1 milhão de vezes a história da Chapeuzinho Vermelho, até que um dia acabou, né? Saciou e aí nunca mais ele quis ouvir a história. Mas assim, é uma necessidade dele, até porque ele era uma criança que era mais medrosa e a história da Chapeuzinho Vermelho ajudava a enfrentar o medo do lobo, né? Quando aparecia o lobo, ele se encolhia todo, mas ao mesmo tempo ele queria ouvir, e depois ele começou a brincar com o fantoche do lobo mau, aí ele era o lobo mau e ele também provocava o medo quando ele contava a história, e aí isso foi e saciou. Por essa simbologia ele foi se elaborando, né? Exatamente. E outro aspecto importante, Carla, que eu acho que a gente tem sempre que considerar, é da gente não cair na armadilha de tentar amenizar as histórias. Né? Porque muitas pessoas perguntam, mas eu posso contar com uma criança uma história que tem morte, que tem abandono? Claro que pode. A gente não está falando aqui o tempo todo que as histórias são simbólicas, né? Por exemplo, vamos pensar, a gente falou de João e Maria, vamos pensar em outra história, vamos pensar na Dona Baratinha. A Dona Baratinha todo dia ia para a janela com a fita na cabeça, cantar, perguntar que queria se casar com ela. Se apaixonou pelo seu ratão. No dia do casamento, seu ratão morre na panela do feijão. A Dona Baratinha fica triste, ela chora, mas depois que passa o luto, ela volta para a janela com a fita na cabeça para cantar e perguntar quem quer se casar com ela. Então, é uma história também de superação que diz pra gente que na vida você vai ter perdas, vai ter ganhos, vai ter momentos difíceis, mas você vai ser capaz de superar e até de voltar a ser feliz de novo. Se eu mudo isso, se eu amputo isso, eu tiro tudo isso, essa possibilidade da criança refletir sobre tudo isso. Essas reflexões de perdas, ganhos, resiliências, né? E aí a história perde um pouco da sua simbologia. Então fica aquele conto de fadas tudo rosa, em que todos serão felizes para sempre, que a gente sabe que não é a realidade. A vida não é só cor de rosa, né? As tragédias, os meus fazem parte da vida, então também é uma forma da gente aprender a lidar com eles, né?
Então vamos pensar agora nos bebês, né? No vídeo anterior a gente falou que era importante contar histórias para os bebês desde sempre, desde a barriga, né? Então como a gente pode fazer isso, né? O bebê está numa fase ainda que ele vai manipular muito, vai levar a boca, né? Então é importante que o material que a gente apresente para ele não machuque, não é um solte material tinta, adequado para a faixa etária. né? E além disso é importante que a gente ofereça esses objetos, algo concreto para ele, porque ele ainda não tem essa capacidade de representação. Então quando a gente apresenta isso para ele, a gente está facilitando esse mergulho dele. Não adianta na falar fantasia. do cachorro, né? Tem que mostrar a imagem do cachorro junto com a palavra, porque senão não faz sentido para o bebê. E aí esses livros de pano, por exemplo, cumprem bem essa função, né? É colorido, é grande, é chamativo, ele pode apertar bastante. Pode levar a boca. Pode levar a boca, né? E aqui ele vai explorar tanto isso, conhecer isso, ele vai ficar assim horas aqui, né? Ele pode brincar com ele, ó. Tem diferentes materiais, texturas, né? São os de pano, ó. Vai encontrar coisas diferentes, com formatos e texturas. Tem os livros de plástico, que até no banho a gente pode brincar com eles, né? Esse, inclusive, até de tomar banho. É hora de tomar banho, né? Aí também vai explorando, né, o conhecimento visual deles, a gente vai contando a história para eles, vai interagindo com eles. E é interessante. E esses livros são fáceis de higienizar também, né? Tanto o de pano quanto o de plástico, para higienização é muito fácil, porque o bebê, como a gente falou, vai levar a boca. Então a gente tem que pensar nisso também, né? Também é interessante, cara, porque eles também desenvolvem assim, os sentidos, né? Uma coisa bem sinestésica assim, dos bebês, porque aqui tem tudo, né? Tem a visão, ó, tem o som diferente, tem esse brinquedinho para ele, Tem uns né? que tem até o aroma também, né? Dependendo do livrinho, tem até um cheirinho. E as texturas também, tem uns que você abre, né? E ele passa a mãozinha e sente. Mais ásperos, mais macios, tem várias texturas diferentes. Um bem interessante também são os pop-ups, né? São os meus preferidos. Eu também gosto muito, porque surpreende o bebê, né? Você abre o livro e de repente pula um bichinho, né? E aí eles riem muito, geralmente. E aí ficam indo e voltando várias vezes para ver, né? E aí é isso que você falou, né? Você fala da galinha e mostra a galinha para eles, né? Esse aqui é bem legal porque faz até o movimento das asinhas, ó. Se a gente se diverte assim, imagina o bebê, né? Olha o porco pulando na lama. Também é interessante, Carla, assim, esse material assim que é duro, né? Porque aí evita aquilo de amassar, rasgar, e ele pode ir e voltar à vontade. Pode manusear com tranquilidade, né? Passa o dedinho. Isso, ó. Tem uns também que vão propor brincadeiras, né? Para os bebês. Esse daqui, do machucadinho, é bem interessante, porque tem esse movimento, né? Tem o barulhinho do velcro, e a cada página, o bebê que vai escolher onde que ele vai colocar, né? Ai, machuquei meu calcanhar. E depois, ai, machuquei meu dedo. E a criança vai montando aqui a brincadeira dela, né? Não é um livro só de olhar, né? Ou de ouvir a história, é interativo. Ele vai interagindo com o livro. Acho que você já entendeu um pouquinho como é importante comprar livros para o seu bebê e que tipos de livro você pode comprar. Além dos livros, nós temos vários materiais. A gente pode contar a história com fantoche, com dedoche, com instrumentos musicais e com instrumentos que a gente tem na nossa própria casa, objetos de uma forma geral. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui pra gente que nós vamos tentar responder para você, tá bom? Se as dicas foram úteis, curte, compartilhe com seus amigos e acompanhe Estudos da Criança nas redes sociais.